Boa noite. Que a paz de Deus esteja conosco. É um momento de agradecer a Deus por mais essa oportunidade bendita e redentora. De estar mais uma vez nessa casa, essa casa que nos sentimos tão bem, porque nos sentimos acolhidos por corações amigos e percebemos o quanto as pessoas que aqui estão dispostas a ouvir, a refletir. Então, com essa proposta, nós seguimos falando do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. E hoje a sugestão que a casa nos deu é falar um pouquinho de algo que está lá no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo. Este capítulo que tem como título A Fé que Transporta Montanhas. Mas a gente vai tratar, ou ficar mais em torno, dos itens de 1 a 7, que vem falar um pouquinho sobre o poder da fé, a fé religiosa e a condição da fé inabalável. E esse capítulo 19, ele começa com uma reflexão que está lá no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 17, os versículos de 14 a 19. Que é aquela passagem onde um pai leva o seu filho para que Jesus o curasse. Porque esse mesmo pai já havia levado este mesmo filho para os discípulos curar. E os discípulos não conseguiram curar. Então o pai pede ali para que Jesus intercedesse por aquele menino que estava ali atormentado, ora caía no fogo, na terra, como está escrito no Evangelho. E aí Jesus então cura o menino. Restabelece, expulsa os demônios. E aí os discípulos, vendo aquela cena, se aproximam do mestre e perguntam: Mestre, por que nós não pudemos curá-lo? E aí Jesus disse: é por causa da sua ou da vossa pouca fé. Porque se tiveres a fé do tamanho de um grão de mostarda, direi a este monte: passa daqui para acolá, e isto acontecerá. E nada lhe será impossível. Puxa vida. Jesus vem comparar a fé com uma semente, um grão de mostarda. E quase sempre a gente fica com aquela reflexão: mas o grão de mostarda é tão pequeno. Então quer dizer que se a fé for pequena, ela vai curar. Mas Jesus remete ao grão, à semente. E aqui tem uma reflexão. Porque quando a gente vai pensar na semente, qual é a finalidade da semente? A semente, ela tem um propósito. Então, se a fé, Jesus iguala ela à semente, é porque a fé deve ter propósito. E quando a gente pensa na semente, ela também tem movimento. Ela não fica lá sempre semente. Ela passa por um processo de germinação. Então, ela está ali em constante movimento. E ela gera, então, uma árvore que dá frutos, uma planta, um alimento. Então, ela contribui com a criação divina. Ela sai do estado de semente para continuar o seu movimento, vivenciar aquilo que Deus a criou, e aí ela tem uma grande força, capaz de mover terra, que tem muito mais que o seu próprio peso. Então a gente já chega aqui a um lugar que a nossa fé precisa ter propósito, precisa ter movimento, precisa ter utilidade. Nós precisamos também utilizar a nossa fé para gerar, para modificar, para transformar a nossa vida. Desta forma, certamente, a fé terá um grande poder. O poder de transpor os montes. É lógico que aqui é o sentido figurado que Jesus usa. Os montes aqui são as nossas dificuldades, os nossos desafios, os nossos obstáculos.
Então, quando a gente vai estudar esse capítulo 19, esses itens de 1 a 7, a gente vai encontrar lá que está escrito que fé é confiança, é confiar. E ele também diz que essa mesma fé, ela é calma. Ela não é agitada, ela não é precipitada. Será que nós estamos tendo calma? Ou a gente entra aqui hoje e amanhã a gente tem que ver a fé acontecendo. Então ele diz que a fé tem calma, porque ela entende o processo. Lembra da semente? Existe um processo, um caminho a ser seguido. Ele diz também que essa mesma fé ela deve ser humilde, porque é verdade que nós podemos transpor os montes. Aliás, cada um de nós carrega a fagulha divina. Então nós podemos fazer verdadeiras maravilhas em nossa vida, como garantiu o Mestre, que poderíamos fazer tudo o que ele fez e ainda mais, basta que tenhamos fé. Mas, quando ele fala de humildade, ele nos chama a essa reflexão, é porque nós devemos lembrar que tudo procede de Deus. Então, para que a fé de fato seja forte, tenha poder, a gente precisa entender a origem. E quando a gente coloca Deus no centro de nossas vidas, aí de fato ninguém vai segurar a gente. No bom sentido da palavra. Então que a gente possa trazer Deus para o centro da nossa vida, praticando a nossa fé. Então até aqui, a gente já entendeu a fé que nós precisamos ter. Mas eu quero convidar para uma reflexão de uma fé que quase sempre é a que nós temos. E aí a gente vai lá no livro Fonte Viva, o livro ditado pelo Espírito Emmanuel, pela psicografia do nosso querido Chico Xavier. Capítulo 39 deste livro, e recomendo àqueles que puderem ler este capítulo, vale muito a pena. A gente vai trazer algumas ideias aqui, de forma aleatória, solta, mas que está lá dentro da história. E esse capítulo 39, ele tem como título Fé Inoperante. Ou seja, a fé que não funciona. Então nós vamos sair aprendendo hoje sobre o poder da fé. Mas vamos entender aquela fé que não funciona. Que talvez seja aquela que a gente esteja vivenciando. E aí Emmanuel vai fazer uma reflexão de uma frase que está na carta de Tiago, no capítulo 2, o versículo 17. E quando a gente vai olhar essa carta de Tiago, lá no capítulo 2, Tiago ele está nos ensinando como deve ser a nossa relação com Deus. Então ele está, em suas frases, dizendo que a relação com Deus não deve ser incompleta. Ela deve ser plena. E aí ele usa, por exemplo, algumas reflexões dizendo assim: o que adianta a vós tratar muito bem os ricos, os abastados, e excluir os pobres? Ele está falando de uma relação com Deus. Então trata bem os ricos e rejeita os pobres. Ele está falando ali para os homens conhecedores daquelas leis. E está dizendo dentro de um contexto social. Mas a gente trazendo para nosso dia a dia, o que adianta essa nossa relação com Deus se ainda a gente escolhe com quem a gente trata bem? Então os ricos poderiam ser aquelas pessoas que nos interessam, que nos convêm. Então o que adianta ser muito cordato, muito amoroso com aquilo que nos faz bem e um tanto agressivo com aqueles que nos incomodam? Será que de fato nós estamos cumprindo na essência a lei divina? Porque Deus disse, ou Jesus nos trouxe, amai o próximo como a ti mesmo. E ele não definiu o próximo. Ele disse que seria o próximo. E aí ele também fala para aqueles homens conhecedores da lei que o que adianta? Você conhece os 10 mandamentos, mas você não cumpre todos. Então talvez você não cometa adultério, mas você comete o assassinato.
Então ele fala que se a lei é incompleta, você não está vivenciando o que Deus espera. E aí essa é a nossa reflexão. Porque qual é a nossa fé? Nós acreditamos em Jesus? Mas nós estamos vivenciando o ensinamento de Jesus na prática? Ou a gente está escolhendo o que viver? Porque a frase que Emmanuel traz de reflexão é a 17, é o versículo 17 do capítulo 2. Que é assim: assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Perceba que Tiago é contundente. Ele não está dizendo que a fé sem obras é mais ou menos. Ele está dizendo que ela não existe, ela é morta. Lembra da semente? Movimento, propósito. Então, Emmanuel vai trabalhar a reflexão sobre isso. E aí ele nos chama nesse texto a necessidade de transformar a fé em ação, em renovação moral e serviço ao próximo. Então, tudo aquilo que a gente conhece, que a gente vem estudando sobre o Evangelho, que a gente coloca no lugar de transformar a nós mesmos, moralmente e ao serviço do próximo, do bem, da caridade. E aí Emmanuel vai fazer uma pergunta fundamental. E antes dessa pergunta, a gente leva uma reflexão. Porque todos nós afirmamos ter fé, não é assim? A gente fala que a gente acredita em Deus, em Jesus, na imortalidade da alma, na justiça divina, mas a gente está vivenciando isso na prática? Porque quando Jesus disse que nós devemos perdoar 70 vezes 7, quantas vezes ainda a gente questiona quem devemos perdoar? Então a gente tem uma fé que ela está sendo praticada em parte. E aí como é que ela vai transpor os montes se eu não dou a ênfase que essa fé me ensina? Porque quando eu me permito perdoar de fato, sem escolher a quem, o poder do perdão transforma as nossas vidas. Quem aqui já perdoou sabe do que eu estou falando. Porque a mágoa é aquele lugar que nós continuamos vivendo algo que aconteceu há 20 anos atrás. Com as mesmas dores. Mas não existe mais. Às vezes a pessoa que nós estamos pensando nem lembra da gente. E a gente está lá naquele lugar. Quando a gente perdoa, a gente se liberta. Mas aí Emmanuel vai fazer nesse sentido a pergunta: o que nós estamos fazendo com a nossa fé? Porque a verdadeira fé, diz Emmanuel, ela não é um simples sentimento. Ela é uma força transformadora que deve modificar pensamentos, palavras e atitudes. Então Emmanuel vai comparar a fé, dando ela uma utilidade, a alguns objetos que estão no nosso dia a dia. Então ele diz, por exemplo, uma lâmpada foi feita para iluminar. Esse é o propósito da lâmpada. Apagada, não serve. Uma fonte foi feita para oferecer água. Uma semente foi criada para produzir frutos. Da mesma forma, a fé existe para gerar transformação. Então a gente chega aqui neste momento, e é o que a gente está fazendo exatamente agora. Conhecer o Evangelho é importante. Todo mundo concorda? Estudar, como estamos fazendo agora, como essa casa faz há algum tempo já, vem trazendo os capítulos, os itens do Evangelho, como reflexão e estudo. É importante. Mas o conhecimento, aquilo que nós estamos estudando, ele só vai alcançar a sua finalidade quando se transforma em vivência. Quando de fato eu pego o que está aqui hoje e levo para o meu dia a dia. E aí de fato esta fé está transformando o meu caminho.
está me curando, me abençoando. Mas enquanto eu deixo ela apenas na admiração, no conhecimento, nas ideias, de fato, nada muda. E aí eu quero compartilhar com vocês uma história, que é a história de um homem. Esse homem estava doente e ele resolveu buscar ajuda. Foi a um médico. Chegando ao médico, contou o que estava acontecendo, o médico fez alguns exames, diagnosticou a sua doença e receitou àquele homem um remédio. Entregou a receita, o homem foi para casa, passou na farmácia, comprou o remédio, chegou em casa, leu a bula e percebeu que lá na bula estava escrito que aquele remédio curava a doença que ele tinha. Ele ficou olhando a embalagem, mostrando para todos, receitou aquele remédio para alguns amigos, mas esse homem nunca sequer tomou uma dose. E a doença continuou. É bem assim mesmo. É estranha a história, não é? Parece algo sem sentido. Parece que esse homem é um tanto quanto tolo, bobo. Tem um remédio na mão, conhece, confia, indica, mas não toma. É estranho. Mas e nós? Será que nós não somos iguais a este homem? Quantas vezes já foi receitado remédio para cada um de nós? Talvez muitos amigos espirituais já nos receitaram. Perdoa, tenha paciência, ore mais, respire um pouco mais, vá devagar, confie. E a gente até acreditou nesse remédio. A gente indicou muitas vezes para muitos amigos. Passamos até o link da palestra. Mas e nós? Quantas vezes nós de fato tomamos esse remédio? Então essa é o convite do Evangelho de hoje. O poder da fé. Como disse o nosso amigo no início, poder da fé. Um tema forte, né? Mas que a gente possa entender que está dentro de nós. É um convite para que a gente possa colocar essa fé no nosso dia a dia. E nos perguntar o que foi nos receitado e que a gente não está fazendo. Qual a página do Evangelho que eu li semana passada e eu ainda não coloquei em prática? Porque Jesus garantiu, ele garantiu, que aquele que crer nele jamais andará em trevas. Todo mundo aqui tem Jesus por mestre? Então ele fez essa promessa. Se você tem fé em mim, não andará em trevas. É uma promessa dele. E ele disse também que com ele o fardo ficaria leve. Mas ele não disse que ia carregar o fardo. E por que não está ficando leve, então? Será que Jesus mentiu? Por que nós estamos na escuridão? Será que ainda a gente está fazendo como sugeriu o Tiago lá no início? Olha, a Silene até dá para perdoar, mas o Roberto ainda não. E a gente vai escolhendo. Porque a Silene é mais simpática, o Roberto nem tanto. E aí a gente vai escolhendo. Mas será que não é o Roberto que está o meu treinamento? Que vai me auxiliar? Que está pedindo para que eu coloque a fé que eu acredito em prática para que ela possa transpor os montes?
Então é uma reflexão. Será que estamos em parte? A doutrina espírita que tanto estudamos, será que ela está só apenas em parte? Porque essa mesma doutrina espírita fala algo sobre fluido cósmico universal, que é essa matéria elementar que dá origem a tudo, pela vontade dos espíritos. Então, de forma bem simplória, é mais ou menos assim: nós estamos agora mergulhados no fluido cósmico universal. A gente não está vendo, mas ele está aqui. E conforme as nossas intenções, nós estamos moldando esse fluido cósmico e dando forma. Por isso a gente fala de forma pensamento. Então, será que a fé vai mudar a minha vida? Se as intenções modelam o fluido cósmico, é ciência. Por isso a gente já vem escutando bastante as palavras que curam, as palavras que adoecem. Então, de fato, se a gente vivencia essa fé no dia a dia, mergulhados no fluido cósmico que estamos, automaticamente a nossa vida vai mudando. Ou será que nós, de repente, vamos escutar aquela frase que Jesus disse aos discípulos quando eles perguntaram: por que não podemos curar? Raça de incrédulos, até quando estarei entre ti? E aí o seu evangelho tem um sentido que me arrepia nesse momento. Porque até então, quando eu acho que Jesus está falando só para os discípulos, eu fico de boa. Ele não está falando que eu tenho pouca fé, é os discípulos. Mas aí quando a gente vem trazendo isso para o dia a dia, a gente percebe que essa voz ainda ecoa. Raça incrédula. Então que a gente possa acreditar mais nesse mestre. Porque quantos de nós ainda admiramos o evangelho, mas esquecemos de colocá-lo na prática, no dia a dia? Então o evangelho é esse remédio que foi receitado para curar as nossas dores, tirar as nossas dúvidas, nos colocar no caminho correto. E aí, por isso, quando a gente observa Jesus, nós percebemos que a verdadeira fé não é apenas acreditar, é agir de acordo com aquilo que acreditamos. Então, como é que a gente sabe, quando a gente olha lá para o Chico, para a Madre Teresa, a gente quase não fala de religião quando a gente está falando desses nomes. Porque não era a religião. E ele está falando aqui também sobre fé religiosa. Ele está falando sobre viver aquilo que nós acreditamos. E aí eu me recordo da parábola dos talentos, essa parábola que nós encontramos em Mateus, capítulo 25, versículos de 14 a 30. Essa parábola ela nos conta uma história de um senhor que precisava viajar e confiou os seus talentos, seria os seus bens, dinheiro, a alguns de seus servos. E cada um dos servos recebeu conforme o seu merecimento e a sua habilidade. Então teve um servo que ele entregou 5 talentos. O outro ele deu 2 e para o terceiro ele deu 1. Foi viajar. Aquele que tinha 5 talentos negociou ele e conseguiu mais 5, somando agora 10 talentos. O que tinha 2 fez exatamente a mesma coisa. Negociou, dobrou e agora tinha 4. Já o que tinha 1 pensou: esse senhor é bravo, vai que eu perco o único talento que ele me deu. E ele resolveu então cavar o buraco e esconder o talento. Quando ele retornou, os servos foram prestar contas. E aquele que recebera 5 disse para o senhor que tinha negociado e devolver agora 10 talentos. O senhor disse: servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo ou na felicidade do Senhor.
O que tinha 2, entregou 4. E o Senhor falou a mesma frase: servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra na felicidade do Senhor. Já aquele que tinha 1, olha, disse para o Senhor: eu sei que o Senhor é bravo, rigoroso, então eu te devolvo aquilo que o Senhor me confiou, e devolveu 1 talento. E ali o Senhor ficou nervoso, dizendo: servo mau, no pouco não foste fiel. Agora mesmo o pouco que tem será retirado e entregado para quem tem muito. E por que eu estou falando dessa parábola dos talentos? De forma resumida. Porque este Senhor é a figura de Deus, que está confiando a cada um de nós os seus talentos. E percebam que o Senhor, ele não faz distinção pela quantidade. Porque na conta matemática, 10 e 4 tem uma diferença grande. São 6 talentos a mais. Mas ele tratou os dois exatamente da mesma maneira. Então isso mostra que ele não estava preocupado com a quantidade, e sim com o que cada um tinha feito com os talentos confiados. A pergunta que a gente faz é assim: se este Senhor é a representação de Deus, que confia os talentos, Deus também confiou a nós talentos. O que nós estamos fazendo com eles? Nós estamos com fé de tornar esses talentos com o propósito de semente, que é multiplicação e movimento? Ou a gente está com medo, achando que é pouco e está guardando? Nem tem tanta gente que me conhece assim. Então, que a gente possa ter essa reflexão. Porque a fé caminha por este caminho, de tornar aquilo que nós temos como um instrumento de compartilhar, de multiplicar. Porque Deus confiou a nós talentos. Cada um de nós tem um. A gente está usando isso para multiplicar? Para beneficiar mais pessoas? Porque a nossa fé, ela deve se transformar em frutos. Lembra da semente. E onde a nossa fé é testada? Diariamente a gente testa a fé para ver se ela está realmente forte. Pode ser testada dentro de casa. Alguém aqui teve a fé testada hoje? Se não teve, o dia não acabou ainda. Vocês vão voltar para casa, né? Ninguém vai ficar por aqui. Ainda pode acontecer, não fiquem tristes. Pode ser testado no ambiente de trabalho, no momento das dificuldades financeiras, nas enfermidades, nos relacionamentos. Essa frase é um tanto quanto dura, mas é importante dizer. Porque é fácil confiar quando tudo está bem. Mas é nos momentos difíceis que a fé deixa de ser teoria e se transforma em testemunho. Não é aí? Não é assim? Então é nessa hora que a gente sabe se a gente tem fé mesmo. Se a gente confia mesmo. Aí ela deixa de ser teoria, porque enquanto o Danilo está aqui protegido por esse púlpito, por esta casa, a teoria está linda. Mas quando eu vou sair lá fora, aí ela tem que ser testemunha. E esse é o desafio de cada um de nós. E aí eu quero compartilhar uma outra história, que é a história de 2 irmãos, que frequentavam uma certa casa espírita. Talvez eles vinham aqui. Eles assistiam às palestras, as mesmas. Faziam os mesmos cursos, liam os mesmos livros. E um dos irmãos sempre ficava maravilhado com tudo que via. Achava tudo lindo. Entretanto, continuava reclamando. Chegava em casa e nada mudava. Já o outro irmão também achava tudo muito lindo, tudo muito belo. Mas esse irmão sempre tinha uma pergunta após o belo.
Como posso aplicar isso na minha vida? E aí a pergunta que eu faço agora, qual será desses dois irmãos que teve a sua vida transformada? Porque é importante começar pelo belo, pela admiração. Então é importante admirar. Eu, de fato, desejo que vocês admirem a palestra de hoje. Mas eu não devo ficar neste lugar. Porque a admiração passa. De fato, como nos alerta um amigo espiritual que nos acompanha, é que se nós pudermos influenciar na vida de uma única pessoa, a palestra foi realizada. Então é sair da admiração para algo mais efetivo. Então, de fato, que vocês possam lembrar das histórias, das brincadeiras, porque é bom, passa o tempo. Mas eu torço que, de fato, a gente possa fazer como fez esse irmão. O que eu posso aplicar isso na minha vida? E isso serve para quem vos fala. Para que, de fato, a palestra trabalhe nos dois sentidos também. Então, a gente chega à conclusão que a fé não foi criada para ser admirada. Ela foi criada para ser vivida. E aí, Emmanuel tem uma frase no meio desse texto, A Fé Inoperante, que ele diz assim: a fé religiosa é um meio, o apostolado é o fim. A fé religiosa é um meio, o apostolado é o fim. Então a doutrina espírita é um meio. Como a Umbanda é um meio, como o Candomblé é um meio, como o catolicismo é um meio, como o budismo é um meio. É um meio. Mas quando a gente vivencia os ensinamentos que lá estão, se torna em apostolado. Aí muda. Por isso a gente vê irmãos de outras denominações se transformando em pessoas melhores. Porque a religião é um meio. Quando a gente vivencia o ensinamento, seja ela qual for, aí transforma. Aí é a fé vivida, a fé que transforma e modifica e transporta os montes. Então, quando a gente vai olhar, como a gente falou do Chico, da Madre Teresa, a gente observa não religião neles. A gente observa mudança. Então a gente lembra do Chico, da Madre Teresa, do Papa Francisco, de Francisco de Assis. A gente vai aí por afora. Que eles estavam auxiliando os necessitados. Eles consolavam os aflitos. Visitavam os enfermos. Amparavam os perseguidos. Então a sua fé era visível através das suas obras. E aí Kardec nos ensina, e aí está dentro lá dos itens, na condição da fé inabalável. A verdadeira fé é aquela que pode encarar face a face a razão. Então, nós falamos aqui de alguns conceitos da fé ou do ensinamento do Cristo, que quando a gente coloca em prática, ele se torna razão. Então, para todos aqueles que perdoaram, o depoimento é o mesmo: paz. Então, se torna razão. Vale a pena perdoar. Então, Kardec fala sobre essa fé, que encara face a face a razão. E aí tem uma máxima dentro da doutrina espírita que diz assim: reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar as suas más inclinações. Olha o trabalho da fé. Então o verdadeiro espírita não é aquele que tem mais tempo de casa espírita. Não é aquele que leu mais livros da codificação espírita. Mas é aquele que luta para a sua transformação moral e doma os seus esforços de má inclinações. Esse é o verdadeiro espírita. Então é essa fé, esse propósito dentro da doutrina espírita. Então talvez nós vamos encontrar o verdadeiro espírita na primeira semana de casa espírita. Porque ele está ali no trabalho verdadeiro. O trabalho que vai modificar. Então, para finalizar,
E Emmanuel vai trazer essa reflexão e, para minha surpresa, também está no mesmo item do capítulo 19, os itens de 1 a 7, o poder da fé, de forma diferente, porque Emmanuel nos convida a algumas perguntas. E a gente deve fazer para testar a nossa fé, se ela é forte assim. A minha fé está me tornando mais paciente? Está lá, dizendo que a fé precisa ser calma. Então, a minha fé me tornou mais paciente? É uma reflexão importante. Mais compreensivo? Mais fraterno? Estou aplicando em minha vida os ensinamentos que estudo? Porque Deus não observa apenas o que sabemos, mas o que fazemos com aquilo que sabemos. Então, meus irmãos, não basta admirar Jesus. É preciso seguir. Não basta estudar o Evangelho. É preciso viver. Não basta falar de amor. É preciso amar. Então, que possamos sair daqui hoje determinados a transformar a nossa fé em ação, a nossa crença em serviço e o nosso conhecimento em caridade. Porque a melhor maneira de demonstrar a nossa fé em Deus é permitir que o seu amor apareça através das nossas atitudes. Essa é a melhor forma de demonstrar o amor que nós temos por Deus, a fé que nós temos por Deus. Porque, como sempre falamos, Deus auxilia o homem pelo homem. Então, nós também somos instrumentos do auxílio. Então, se nós queremos demonstrar a nossa fé em Deus, que Deus possa se manifestar em nossa vida. Então, que Jesus possa ser o caminho, mas não apenas o caminho a ser admirado, mas principalmente o caminho a ser percorrido. E assim, meus irmãos, eu agradeço imensamente a fé de vocês terem saído das suas casas hoje e vindo até essa casa. É porque de alguma forma vocês acreditaram, tinham fé que aqui era o lugar. Eu agradeço a fé de poder ter me escutado, ter me permitido, nesse momento de hoje, ser um instrumento da vontade de Deus, porque dessa forma também renova a minha fé. Então, que possamos estar juntos, cada um no seu lugar, cada um no seu talento, colocando em prática a nossa fé como uma semente. Pode ser um grão de mostarda, mas que ela esteja em movimento, porque assim teremos as nossas vidas transformadas. Fiquem em paz e Jesus abençoe a todos. Até uma próxima.